Olá, tudo bem? Durante todo o século XX e até hoje, em pleno século XXI, a humanidade ainda precisa sobreviver em meio a conflitos localizados e guerras maiores, que envolvem não só múltiplas nações, como também desencadeia uma grande e generalizada insegurança, além de causar mortes e prejuízos incalculáveis que dificilmente são totalmente recuperados. O Oriente Médio, que o diga. Lá as batalhas acontecem há milênios, por poucos mais diferentes motivos, e o principal deles sempre esteve relacionado a duas coisas principais: religião e terras. E isso já vem de longa data, desde quando Abraão chegou naquela região. Abraão foi o homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele nasceu em Ur, nos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, onde as pessoas adoravam vários deuses falsos. Um dia, Deus falou com Abraão e lhe disse para sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Segundo consta em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, que engrandeceria o seu nome e que por ele seriam benditas todas as famílias da terra. Sara, esposa de Abrão, era uma mulher muito bonita e respeitosa com o marido. No entanto, ela sabia que não podia dar filhos ao seu esposo e então combinou com sua serva Agar para que participasse da vida e da felicidade de todos eles, dando um filho a Abraão. Agar engravidou de Abraão e deu à luz a Ismael, o primeiro filho dele. Porém, ela também provocou o ciúme e a ira de Sara, que passou a tratá-la com dureza. Agar fugiu para o deserto 2 vezes, mas foi encontrada por um anjo que lhe prometeu que Deus cuidaria dela e de seu filho. Agar e Ismael foram expulsos da casa de Abraão depois que nasceu Isaque, o filho da promessa de Deus. Eles viveram no deserto de Parã, onde Ismael se tornou um arqueiro e se casou com uma mulher egípcia. Agar é mencionada no Novo Testamento como uma figura simbólica da antiga aliança baseada na lei, em contraste com Sara, que representa a nova aliança baseada na graça. Isso está em Gálatas 4, versículos 21 a 31. Segundo a tradição hebraica, Isaque, filho de Abraão com sua esposa Sara, deu origem à linhagem do povo de Israel, que se tornou uma grande civilização na região do Oriente Médio. Os israelitas são considerados o povo eleito de Deus, segundo a Bíblia, e foram os responsáveis pela difusão do monoteísmo no mundo. Já de acordo com a tradição árabe islâmica, Ismael, filho de Abraão, com a escrava de Sara, chamada Agar, deu origem às linhagens de povos árabes, que também habitaram o Oriente Médio e se expandiram por outras regiões. Os árabes são considerados os descendentes de Ismael, que foi abençoado por Deus segundo o Alcorão, e foram os responsáveis pela difusão do islamismo no mundo. Agora você poderia se perguntar: quem primeiro ocupou Jerusalém? Por que Jerusalém é considerada uma cidade sagrada por diferentes religiões? Tais respostas podem ser encontradas na Bíblia, que é a maior fonte de informações do Antigo Oriente Médio. E é bom entendermos todo o contexto antes de virmos para o século XX e concluir nossa explicação sobre o porquê de judeus e árabes estarem sempre em guerra uns com os outros. E para começar, falar sobre a ocupação de Jerusalém não é algo tão simples. A cidade é uma das mais antigas do mundo e foi habitada por vários povos ao longo da história. Segundo os arqueólogos, os primeiros vestígios de ocupação humana em Jerusalém datam do 4º milênio antes do nascimento de Jesus, quando a cidade era habitada pelos jebuseus, um povo de origem cananeia. Os jebuseus foram os primeiros ocupantes de Jerusalém, se considerarmos a ocupação como o estabelecimento de uma cidade fortificada. Por outro lado, os judeus foram os primeiros ocupantes de Jerusalém, se considerarmos a ocupação como o estabelecimento de uma capital política e religiosa. Segundo a tradição bíblica,
O rei Davi conquistou a cidade dos Jebuseus por volta do século X a.C. e a tornou a sede do Reino Unido de Israel. Seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo no Monte Moriá, onde se acreditava que Abraão havia oferecido seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O templo era o centro da adoração ao Deus único dos judeus, e Jerusalém passou a ser considerada a cidade santa do judaísmo. Já os cristãos foram os primeiros ocupantes de Jerusalém se considerarmos a ocupação como o reconhecimento da cidade, como um lugar sagrado para uma nova religião. O cristianismo surgiu no século I d.C., como uma seita judaica que seguia os ensinamentos de Jesus de Nazaré, um judeu que foi crucificado pelos romanos em Jerusalém. Os cristãos acreditavam que Jesus era o Messias prometido pelos profetas judeus e que ele havia ressuscitado dos mortos e ascendido aos céus em Jerusalém. A cidade passou a ser venerada pelos cristãos como o lugar onde ocorreram os principais eventos da vida, morte e ressurreição de Cristo. A Igreja do Santo Sepulcro, construída no século IV d.C., marca o local onde se crê que Jesus foi sepultado e ressuscitou. E ainda tem os muçulmanos. Os muçulmanos foram os primeiros ocupantes de Jerusalém, se considerarmos a ocupação como a incorporação da cidade em um império islâmico e a construção de santuários muçulmanos. O islamismo surgiu no século VII d.C., na Arábia, como uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé. Os muçulmanos acreditavam que Maomé era o último mensageiro de Deus e que ele havia recebido a revelação do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Em 638 d.C., o califa Omar conquistou Jerusalém dos bizantinos e estabeleceu o domínio muçulmano sobre a cidade. Os muçulmanos consideravam Jerusalém como o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Eles acreditavam que Maomé havia feito uma viagem noturna de Meca a Jerusalém, onde teria ascendido aos céus e falado com Deus e outros profetas no Monte do Templo. No século VII d.C., os muçulmanos construíram 2 santuários no Monte do Templo. A Cúpula da Rocha, que marca o local da ascensão de Maomé, e a Mesquita de Al-Aqsa, que significa a mais distante, em referência à viagem noturna de Maomé. Como se pode ver, não há um consenso para a ocupação primária da região, pois cada religião abraâmica, judaísmo, cristianismo e islamismo tem uma relação histórica e espiritual com Jerusalém. A cidade é um símbolo de fé, esperança e conflito para milhões de pessoas no mundo. Israel, por outro lado, não possui quase nenhum atrativo econômico, a não ser o fato de ser detentor de uma das maiores reservas de gás natural no mar Mediterrâneo, que banha o país. Tais reservas, no entanto, só foram descobertas recentemente, o que não explica o fato de Israel e principalmente sua capital, Jerusalém, sempre ter sido palco de conflitos entre os diferentes povos. Essas reservas podem fornecer energia e renda para Israel, além de reduzir a dependência do país sobre o petróleo importado. O gás natural também pode ser um fator de cooperação e paz entre Israel e seus vizinhos, como Egito, Jordânia, Chipre e Turquia, que podem se beneficiar da exportação ou do consumo do gás israelense. No entanto, o gás natural também pode ser uma fonte de conflito e tensão, pois há disputas sobre os limites marítimos e os direitos de exploração entre Israel e outros países, como Líbano, Síria e Palestina. Além disso, o gás natural pode ser alvo de ataques terroristas ou militares, que podem ameaçar a segurança e a estabilidade da região. Em todos esses anos, a convivência entre israelenses, de maioria judaica, e árabes, principalmente, não tem sido nada amigável. Sempre ocorreram conflitos localizados, como também eventos maiores e mais graves. E o que não falta ao redor de Israel, inclusive dentro de seu alegado território, são países de cultura árabe. Os países considerados árabes são aqueles que falam o árabe como língua oficial ou nacional
e que tem laços históricos, culturais e políticos com a civilização árabe. Segundo a Liga Árabe, uma organização regional que representa os interesses de seus coligados, há 22 países árabes no mundo. Eles são Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, que é reconhecida pelos árabes como Estado observador, Somália, Sudão, Síria e Tunísia. Esses países se distribuem geograficamente do Oceano Atlântico ao Mar Arábico e do Mar Mediterrâneo ao noroeste do Oceano Índico. Eles abrangem uma população de cerca de 360 milhões de pessoas. Israel, pelo que oferece, tem sido alvo de alguns destes países, mas também de organizações terroristas, desde principalmente meados do século XX. Vejamos então alguns dos eventos mais duradouros e sofridos para os israelenses, desde que se tornou uma nação independente. Comecemos pela Primeira Guerra Árabe-Israelense, que ocorreu logo após a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, pela Resolução 181 da ONU. Os países árabes vizinhos, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, não aceitaram a partilha da Palestina e invadiram o território israelense, com o objetivo de destruir o novo Estado. Israel conseguiu resistir aos ataques e expandir seu território, ocupando áreas que originalmente seriam destinadas aos palestinos. A guerra terminou com a assinatura de armistícios entre Israel e os países árabes em 1949. Cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas terras durante a guerra, iniciando o problema dos refugiados palestinos. Poucos anos depois, em 1956, ocorreu a Crise de Suez. Foi um conflito que envolveu Israel, Egito, França e Reino Unido, motivado pela nacionalização do Canal de Suez, adotada pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. O canal era uma importante rota comercial e estratégica para o transporte de petróleo do Oriente Médio para a Europa. Israel se aliou à França e ao Reino Unido para atacar o Egito e retomar o controle do canal. Israel também aproveitou para tentar acabar com os ataques dos guerrilheiros palestinos, os Fedayeen, que operavam a partir do território egípcio. A crise terminou com a intervenção diplomática dos Estados Unidos e da União Soviética, que pressionaram os invasores a se retirarem do Egito. O canal foi devolvido ao Egito, mas ficou sob supervisão internacional. Israel obteve a garantia de livre navegação pelo canal e pelo Golfo de Aqaba. 11 anos depois, portanto, em 1967, teve o início a Guerra dos 6 Dias. Foi um conflito relâmpago iniciado por Israel contra os países árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, em resposta à crescente tensão na região. Israel temia um ataque iminente dos árabes, que haviam formado uma aliança militar e fechado o Golfo de Aqaba para os navios israelenses. Israel lançou um ataque preventivo contra as forças aéreas árabes, destruindo grande parte de seus aviões no solo. Em seguida, Israel ocupou a faixa de Gaza e a península egípcia do Sinai, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, então pertencente à Jordânia, e as colinas de Golã, na Síria. A guerra terminou com um cessar-fogo imediato pela ONU em 10 de junho de 1967. Israel triplicou seu território e assumiu o controle de áreas habitadas por milhões de palestinos. A ONU aprovou a Resolução 242, que pedia a retirada israelense dos territórios ocupados em troca do reconhecimento árabe do Estado de Israel. Outro importante conflito dos árabes contra Israel foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Foi uma guerra iniciada pelos países árabes, Egito e Síria, contra Israel no dia 6 de outubro de 1973, coincidindo com o feriado judaico do Yom Kippur, conhecido como o Dia do Perdão. O objetivo dos árabes era recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias e restaurar sua honra nacional. O Egito cruzou o Canal de Suez
e avançou sobre o Sinai enquanto a Síria atacou as colinas de Golã. Israel foi pego de surpresa e sofreu pesadas baixas nos primeiros dias da guerra. No entanto, com o apoio dos Estados Unidos, Israel conseguiu reverter a situação e contra-atacar os árabes, chegando perto de Damasco e Cairo. A guerra terminou com um cessar-fogo imediato pela ONU em 25 de outubro de 73. O conflito teve como consequência a abertura de negociações de paz entre Israel e Egito, que resultaram nos acordos de Camp David, em 1978, e no Tratado de Paz de 79. Israel devolveu o Sinai ao Egito em troca do reconhecimento diplomático. A Síria, porém, não aceitou negociar com Israel e manteve o estado de guerra. Já entre as décadas de 80 e 90, ocorreu a primeira intifada, que durou entre 1987 a 93. Foi uma revolta popular dos palestinos contra a ocupação israelense nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A palavra intifada significa levantamento ou resistência em árabe. A intifada foi desencadeada por um incidente em que 4 palestinos foram mortos por um caminhão israelense na faixa de Gaza em 8 de dezembro de 1987. Os palestinos protestaram nas ruas, atiraram pedras e coquetéis Molotov contra os soldados israelenses, que reagiram com balas e gás lacrimogêneo. A intifada também envolveu greves, boicotes, desobediência civil e atentados terroristas. O movimento foi liderado pela Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que estava exilada na Tunísia, e pelo grupo radical islâmico Hamas, que surgiu durante a intifada. A intifada terminou com a assinatura dos Acordos de Oslo em 1993, que estabeleceram um reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, e a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP, que passou a administrar parte dos territórios ocupados. Já nos anos 2000, houve a segunda intifada entre 2000 e 2005. Foi uma nova onda de violência entre palestinos e israelenses que eclodiu após os fracassos das negociações de paz iniciadas em Oslo. O estopim foi a visita do líder da oposição israelense Ariel Sharon ao Monte do Templo, ou à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, em 28 de setembro de 2000, que foi vista pelos palestinos como uma provocação. Os palestinos voltaram a protestar nas ruas, mas desta vez usaram armas de fogo e bombas suicidas contra os israelenses. Israel respondeu com ataques aéreos, tanques e incursões militares nos territórios ocupados. A violência também se espalhou para Israel, onde ocorreram vários atentados contra civis. A segunda intifada foi mais sangrenta do que a primeira, deixando cerca de 3.000 palestinos e 1.000 israelenses mortos. Ela terminou com a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza em 2005, sob o governo de Sharon. No ano seguinte, em 2006, mais um sério conflito: a Guerra do Líbano. A Guerra do Líbano foi uma luta armada entre Israel e o grupo radical islâmico Hezbollah, que atuava no sul do Líbano. O conflito começou em 12 de julho de 2006, quando o Hezbollah capturou 2 soldados israelenses na fronteira entre os 2 países. Israel lançou uma ofensiva militar contra o Líbano, bombardeando alvos do Hezbollah e da infraestrutura libanesa. O Hezbollah revidou com foguetes contra o norte de Israel. A guerra durou 34 dias e causou mais de 1.000 mortes, a maioria civis libaneses. A guerra terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU em 14 de agosto de 2006, que previa a retirada das tropas israelenses do Líbano e o envio de uma força internacional de paz para monitorar a fronteira. O Hezbollah declarou vitória por ter resistido aos ataques israelenses, mas Israel considerou que havia enfraquecido o grupo radical. A faixa de Gaza é um território densamente povoado, que já foi governado por diversas dinastias, povos e impérios, desde os antigos egípcios até o Império Otomano. Desde 2007, o grupo extremista islâmico Hamas governa a faixa de Gaza. Entre 2008 e 2014, ocorreram 3 guerras na região. A primeira, em 2008, foi desencadeada por Israel em resposta ao lançamento de foguetes pelo Hamas.
A operação militar durou 22 dias e deixou mais de 1.400 palestinos mortos e cerca de 13 israelenses mortos. Em 2012, houve um novo conflito entre Israel e Gaza, que durou 8 dias e deixou mais de 160 palestinos mortos e 6 israelenses mortos. Em 2014, ocorreu a Terceira Guerra entre as partes. Durou 50 dias. 2.000 palestinos mortos, 70 israelenses mortos. Uma das perguntas que não conseguimos responder direito é: por que tanta guerra contra Israel? Sendo que não há um território rico ou repleto de recursos naturais? A resposta mais óbvia é que a região onde Israel está localizada é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos, o que a torna um ponto de conflito religioso. Além disso, a região é estratégica em termos geopolíticos, pois conecta a Ásia, a Europa e a África. Desde a criação do Estado de Israel em 48, houve muitos conflitos na região, envolvendo Israel e seus vizinhos árabes. O conflito mais recente envolve Hamas, que governa a faixa de Gaza, e Israel. O Hamas é um grupo islâmico radical que não reconhece o direito de Israel existir e defende a destruição do Estado judeu. O grupo tem lançado foguetes contra o país israelense, o que tem levado a retaliações militares por parte de Israel. Por fim, por que tantos povos são contra os judeus? O antissemitismo ou ódio aos judeus é um fenômeno que existe há séculos e tem raízes profundas na história e na cultura de muitos países. Existem muitas teorias sobre por que os judeus são tão odiados, mas nenhuma delas é completamente satisfatória. Alguns acreditam que o antissemitismo é o resultado de uma combinação de fatores históricos, culturais e religiosos. Outros argumentam que o antissemitismo é uma forma de preconceito que se baseia em estereótipos e generalizações negativas sobre os judeus. O fato é que o antissemitismo é um problema sério e persistente em todo o mundo, e é importante trabalharmos juntos para combatê-lo, assim como temos que encontrar uma maneira de combater o terrorismo. É importante saber lidar com as diferenças, viu?